Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos estudar sobre mais duas mulheres da Bíblia. E o vídeo de hoje foi uma sugestão de duas pessoas aqui no meu canal. Foi uma sugestão da Cleia Lins e do João Rocha. Ambos comentaram em vídeos aqui no canal, falando que gostariam de saber mais sobre essas duas mulheres e o que nós podemos aprender com elas. Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre essas duas mulheres mencionadas na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Evódia e Síntique. A história das duas aparece apenas no capítulo 4 de Filipenses, o versículo 2, que diz o seguinte: Agora suplico a Evódia e Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a única menção onde aparece o nome dessas duas mulheres, mas pelo pouco que o apóstolo Paulo fala sobre ambas, já podemos saber um pouco sobre elas e aquilo que podemos aprender através das lições que estão contidas nesses versos. A primeira coisa que podemos observar é que essas duas mulheres elas eram envolvidas na obra. Elas chegaram a trabalhar juntamente com o apóstolo Paulo. Elas serviram ao Senhor na igreja ali juntamente com ele. Elas eram mulheres envolvidas em servir ao reino. Elas eram mulheres que trabalharam não só com o apóstolo Paulo, mas com outros cooperadores do apóstolo Paulo, inclusive Clemente, que é citado nesse verso das Escrituras. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar coisas preciosas que precisamos aprender quando ele se dirige a essas duas mulheres. Essas duas mulheres, apesar de só aparecerem nesses versos em Filipenses, elas já trazem esses ensinamentos poderosos que podemos aplicar nas nossas próprias vidas. A primeira coisa que precisamos observar em relação ao que é dito sobre essas mulheres era que elas precisavam elevar as suas mentes à sua verdadeira posição. Observe o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amadas, essas mulheres precisavam elevar a sua mente para a verdadeira posição que cada uma ocupava. Ou seja, elas são cidadãs do céu. É tanto que o apóstolo Paulo menciona que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Quantas vezes nós deixamos de perceber e de agir como cidadãs do céu que somos, deixando que a nossa mente fique presa a coisas e costumes desse mundo que vivemos e na qual somos peregrinas. O primeiro alerta que fica para mim e para você é que precisamos ter essa mente elevada, essa mente que sabe a que reino pertence e o propósito que tem e a quem serve. Quando temos a nossa mente elevada, evitamos de cair em ciladas como essas discussões que prenderam essas duas mulheres. Muitas das nossas discussões com marido, filhos, amigos, dentro do ministério, elas acontecem justamente por nos faltar esse entendimento de mente elevada, esse entendimento de que somos cidadãs do céu e que estamos trabalhando por um propósito maior, não nos apegando a coisas tão pequenas e corriqueiras que podem ser danosas não só à nossa vida, mas à vida de outras pessoas. O segundo ponto é que essas mulheres são chamadas a concordarem no Senhor. Isso deixa claro para nós que a razão dessa discussão, desse desentendimento que estava acontecendo entre essas duas mulheres tão importantes para aquela congregação era uma divergência. Observe o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, verso 1 a 3.
Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essas duas mulheres estavam fazendo exatamente o oposto do que acabamos de ler. Elas não estavam se esforçando para manter a paz. Precisamos entender que em muitas circunstâncias não se trata de ver quem está certo, qual é o lado certo, mas de muitas vezes abrir mão de alguma coisa em prol do benefício maior do reino. Não estou falando aqui de você abrir mão de algo que é fundamental e é essencial em relação ao reino, mas aqui para nós sabemos que muitas das discussões que temos dentro da nossa casa, dentro do ministério, não são por questões relevantes. Vemos pessoas discordarem na maneira como ensinam, na maneira como pregam, que deve ser feito desse ou desse jeito. E aqui nós vemos um alerta do apóstolo Paulo nos chamando a entender que da mesma forma que Evódia e Sintique, nós precisamos ser mulheres que não levam em consideração algumas coisas em prol de um benefício maior do reino. Tentamos viver na paz, suportando uns aos outros em amor. Olha que forte esse termo. Então que aprendamos essa lição e não caiamos no mesmo engano que essas duas mulheres caíram, de deixar com que suas divergências interferissem na sua relação, principalmente com o Senhor. E o terceiro e último ponto que temos que analisar acerca do que aconteceu com essas duas mulheres é que precisamos entender que o nosso desacordo, na maioria das vezes, não afeta somente a nossa vida e a vida da pessoa que está envolvida nesse desacordo. No caso de Evódia e Sintique, toda uma congregação sentiu o impacto do desacordo dessas mulheres, o que levou a comunicar ao apóstolo Paulo o que estava acontecendo. Paulo não estava com essa congregação. Paulo soube do desentendimento, do desacordo de Evódia e Sintique por outras pessoas da congregação. Minha amada, nós somos chamadas a viver em unidade, nós somos chamadas a viver em concordância no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O apóstolo Paulo deixa claro para mim e para você que como somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, se duas pessoas estão se desentendendo, estão causando divisão no reino, todo o corpo sofre por conta da falta de maturidade espiritual dessas pessoas. Que não sejamos essas mulheres que andam sempre em desacordo, causando prejuízo à obra, ao reino, à nossa congregação, às pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos entender que a divisão, ela causa falhas, ela causa rupturas. Essas mulheres precisavam enxergar que se elas trabalhassem juntas, elas poderiam ir muito mais longe do que se cada uma seguisse um caminho individual para tentar defender o seu próprio ponto de vista. A mesma coisa serve para mim e para você. Precisamos entender, principalmente se você lidera outras mulheres ou se você deseja liderar outras mulheres. A liderança, ela é desafiadora. Quem trabalha na liderança, quem trabalha no ministério, sabe o quão desafiador é e quantos problemas surgem no ministério. Mas temos que ter em mente que somos um no Senhor e que as nossas desavenças, se nós investirmos nisso, investirmos em ficar o pé no chão e estabelecer a nossa posição a qualquer custo, vamos causar uma divisão. E não fomos chamadas para dividir, mas para juntar e para multiplicar no Senhor. E da mesma forma que essas mulheres agiram em desacordo, nós fazemos a mesma coisa quando não sabemos lidar com alguém que pensa diferente de nós. Mais uma vez eu volto a reforçar a questão da liderança. É claro que isso pode acontecer
acontecer no teu lar, no relacionamento com o seu esposo, vocês não conseguirem concordar em muitos aspectos, desde a criação dos filhos, ou onde vão passar as férias, ou como investir o dinheiro de vocês. Mas a questão da liderança ela é muito delicada, por quê? Porque quando a gente lidera, a gente está trabalhando com várias pessoas, e muitos líderes, por serem fechados, não conseguem ouvir de bom grado sugestões, opiniões. É claro que você não precisa acolher tudo, principalmente se aquilo não passa pelo crivo da palavra, mas muitas vezes quando uma pessoa te dá uma sugestão, um ponto de vista diferente do seu, aprenda a analisar, porque às vezes aquela pessoa está sendo usada pelo próprio Deus para fazer com que você enxergue as coisas por uma perspectiva diferente. Então, amada, guarde isso no seu coração. Você foi chamada para viver em harmonia como o corpo do Senhor. Você foi chamada para ter uma mente elevada, uma mente que entende a sua identidade em Cristo e que não permite que coisas pequenas influenciem no teu relacionamento com os irmãos, no teu relacionamento com a tua casa, com a tua família. Você é uma mulher que sabe quem você é em Cristo e sabe que vocês são um no Senhor. Eu espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre essas duas mulheres, que apesar de terem tão poucos seus nomes mencionados, já nos alertam a situações bastante importantes em relação ao reino. Conta para mim aqui nos comentários, tem alguma outra mulher da Bíblia que você gostaria de aprender? Eu quero te lembrar que aqui no nosso canal nós temos uma playlist com 30 mulheres da Bíblia. E além dessa playlist, tem outras mulheres que foram aparecendo no decorrer dos dias e que estão aqui no nosso canal. Já falamos de mais de 40 mulheres da Bíblia, então dá uma olhada na nossa playlist, confere para você aprender mais sobre tantas mulheres que nos edificam e nos ensinam no nosso viver diário. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, isso é muito importante. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!